Em 12 de janeiro de 2010, às 4h53 da tarde, uma das nações mais pobres das Américas foi atingida por uma das maiores tragédias naturais da história moderna. Em apenas 35 segundos, um terremoto de magnitude 70 transformou a capital Porto Príncipe em ruínas, matou mais de 230 mil pessoas e deixou 1,5 milhão de desabrigados. O que aconteceu naquele dia mudou o Haiti para sempre. Se você quer entender como um país já fragilizado enfrentou uma catástrofe sem precedentes, fica até o final deste vídeo. E não esquece de se inscrever no canal, deixar o like e comentar aqui embaixo o ponto que você acha sobre esse tema. O Haiti sempre foi marcado por uma história de lutas e desafios. Localizado na ilha de Hispaniola, dividida com a República Dominicana, o país conquistou sua independência em 1804, tornando-se a primeira república negra do mundo e a primeira nação das Américas a abolir a escravidão. No entanto, essa vitória veio com um preço alto. Durante décadas, o Haiti enfrentou isolamento internacional, instabilidade política, governos ditatoriais e uma economia extremamente fragilizada. Em 2010, antes do terremoto, o país já era considerado o mais pobre do hemisfério ocidental, com cerca de 80% da população vivendo abaixo da linha da pobreza. A infraestrutura haitiana era precária. As construções em Porto Príncipe, a capital, não seguiam padrões de segurança adequados. A maioria das casas e prédios era erguida com materiais frágeis, sem qualquer preparação para resistir a abalos sísmicos. O país estava localizado em uma zona de falha geológica ativa, onde a placa tectônica do Caribe encontra a placa norte-americana. Essa região já havia registrado terremotos no passado, mas nada se comparava ao que estava por vir. No dia 12 de janeiro de 2010, às 4h53 da tarde, horário local, a terra tremeu com uma intensidade brutal. O epicentro do terremoto foi localizado a apenas 25 quilômetros a oeste de Porto Príncipe, a uma profundidade rasa de 13 quilômetros. Com uma magnitude de 70 na escala Richter, o tremor durou cerca de 35 segundos, mas foi tempo suficiente para causar uma destruição inimaginável. Prédios governamentais, hospitais, escolas, igrejas e milhares de residências desabaram instantaneamente. O Palácio Nacional, símbolo do poder haitiano, ficou completamente destruído. A Catedral de Porto Príncipe, uma das construções mais importantes do país, também ruiu. As cenas eram de puro caos. Pessoas ficaram presas sob os escombros, gritando por ajuda. As ruas se encheram de poeira, destroços e corpos. A falta de equipamentos de resgate e a fragilidade do sistema de emergência do país tornaram a situação ainda mais desesperadora. Muitas vítimas que poderiam ter sido salvas morreram pela ausência de socorristas e hospitais funcionando. A principal prisão do país também foi destruída, liberando cerca de 4.000 prisioneiros que fugiram em meio ao caos. Os números da tragédia são assustadores. Estima-se que entre 230 mil e 316 mil pessoas morreram em decorrência do terremoto. Mais de 300 mil ficaram feridas e aproximadamente 1,5 milhão de pessoas perderam suas casas, sendo obrigadas a viver em acampamentos improvisados. Escolas, hospitais e infraestrutura básica foram devastados. O porto de Porto Príncipe, essencial para o comércio e recebimento de ajuda humanitária, ficou inutilizável. O aeroporto internacional também sofreu danos significativos, dificultando a chegada de equipes de resgate e suprimentos. A resposta internacional foi imediata, mas enfrentou enormes desafios. Países do mundo inteiro enviaram equipes de resgate, médicos, alimentos, água e abrigos. O Brasil, que liderava a missão de paz da ONU no Haiti desde 2004, teve um papel importante na coordenação da ajuda. Infelizmente, a sede da ONU em Porto Príncipe foi uma das estruturas destruídas, matando 102 funcionários, incluindo o chefe da missão. ONGs como Médicos Sem Fronteiras e Cruz Vermelha se mobilizaram para atender os feridos e distribuir suprimentos essenciais. Apesar dos esforços, a ajuda internacional enfrentou obstáculos logísticos imensos. O aeroporto de Porto Príncipe tinha capacidade limitada, criando um congestionamento de aviões com suprimentos esperando para pousar. As estradas danificadas dificultavam o transporte de ajuda para áreas remotas. A falta de coordenação entre diferentes organizações e governos resultou em duplicação de esforços em algumas áreas, enquanto outras permaneciam desassistidas. Além disso, a corrupção e a má gestão dos recursos prejudicaram a eficácia da reconstrução. Os sobreviventes enfrentaram condições extremamente difíceis
nos meses seguintes ao terremoto. Milhares viviam em tendas e barracas improvisadas, sem acesso adequado à água potável, saneamento básico ou cuidados médicos. A superlotação dos acampamentos facilitou a propagação de doenças. Em outubro de 2010, 9 meses após o terremoto, uma epidemia de cólera eclodiu no país, matando milhares de pessoas e infectando centenas de milhares. Investigações posteriores apontaram que a doença foi introduzida por membros da Missão de Paz da ONU, vindos do Nepal. A reconstrução do Haiti tem sido um processo lento e complicado. Bilhões de dólares foram prometidos pela comunidade internacional, mas grande parte desses recursos não chegou ao país ou foi mal utilizada. A corrupção, a instabilidade política contínua e a falta de planejamento adequado impediram avanços significativos. Muitas famílias continuaram vivendo em acampamentos temporários por anos após o desastre. A economia haitiana, já debilitada antes do terremoto, sofreu um golpe devastador, do qual ainda não se recuperou completamente. O terremoto de 2010 também expôs as profundas desigualdades sociais do Haiti. Enquanto os bairros pobres foram completamente destruídos, algumas áreas mais ricas sofreram menos danos, devido a construções mais sólidas. A falta de um código de construção efetivo e de fiscalização permitiu que edificações inadequadas fossem erguidas em zonas de risco. Após o desastre, houve discussões sobre a necessidade de reconstruir de forma mais segura e sustentável. Mas a implementação dessas medidas tem sido limitada pela falta de recursos e vontade política. As histórias de sobrevivência e resiliência do povo haitiano são notáveis. Muitas pessoas passaram dias presas sob os escombros antes de serem resgatadas. Comunidades se uniram para ajudar umas às outras, na ausência de assistência oficial. Famílias acolheram desabrigados e compartilharam os poucos recursos que tinham. Essa solidariedade demonstrou a força e determinação de um povo que já havia enfrentado tantas adversidades ao longo de sua história. O terremoto do Haiti em 2010 foi um dos desastres naturais mais mortais do século XXI. Ele revelou não apenas a vulnerabilidade de um país já enfraquecido por décadas de pobreza e instabilidade, mas também os desafios da ajuda humanitária internacional. A tragédia serviu como um lembrete doloroso de como a desigualdade, a falta de infraestrutura adequada e a má governança podem amplificar os impactos de desastres naturais. Mais de uma década depois, o Haiti continua enfrentando dificuldades. O país foi atingido por outros desastres naturais, incluindo o furacão Matthew em 2016 e outro terremoto em 2021. A situação política permanece instável, com crises de governança e violência de gangues afetando a vida cotidiana. A pandemia de Covid-19 trouxe desafios adicionais para um sistema de saúde já sobrecarregado. Apesar de tudo isso, o povo haitiano continua demonstrando uma resiliência extraordinária. As lições do terremoto de 2010 são importantes para o mundo todo. Desastres naturais não discriminam, mas seus impactos são amplificados em países com infraestrutura inadequada, governança fraca e desigualdade social. A preparação para desastres, incluindo códigos de construção rigorosos, sistemas de alerta precoce e planos de resposta eficazes, pode salvar incontáveis vidas. A cooperação internacional é essencial, mas precisa ser coordenada, transparente e focada nas necessidades reais das populações afetadas, não em interesses políticos ou econômicos. O Haiti merece mais do que compaixão temporária após desastres. O país precisa de investimentos sustentáveis em educação, saúde, infraestrutura e governança. Precisa de parceiros internacionais que respeitem sua soberania e trabalhem em colaboração com as comunidades locais. Precisa de oportunidades para que seu povo possa prosperar, não apenas sobreviver. A história do terremoto de 2010 não deve ser apenas sobre a tragédia, mas também sobre o compromisso de construir um futuro melhor para uma nação que já sofreu demais. Se você chegou até aqui, agora entende a dimensão da tragédia que o Haiti enfrentou em 2010 e os desafios que o país continua enfrentando até hoje. Esse é um tema que precisa ser lembrado e discutido. Se este vídeo te fez refletir, deixa o like, se inscreve no canal para mais conteúdos como este e comenta aqui embaixo sua opinião sobre como o mundo poderia ajudar melhor países vulneráveis a desastres naturais. Seu engajamento ajuda o canal a crescer e levar informação de qualidade para mais pessoas. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.